Oi, turma! Tudo bom, meus amores? Tia Leidiane está agora retornando aqui com vocês para realizar a correção da atividade de língua portuguesa que foi proposta para vocês no início do dia, tá certo, turminha? Essa atividade no qual nós aprendemos hoje o que é sujeito e predicado. Sujeito é quando eu estou falando de algo, né, de alguém, e predicado é a informação dada do sujeito sobre o que eu falei, de quem eu falei, né, de quem não. Qual foi a informação dada daquele sujeito? Eu posso dizer também que o sujeito é aquele que pratica a oração. O que é oração, tia Leidiane? É todo enunciado, toda frase que possui verbos. Verbos são ações que praticamos no nosso dia a dia, certo? E o sujeito é aquele que está praticando a ação ali dentro daquela frase. E muito importante para mim identificar o sujeito é quando eu posso direcionar essa pergunta. Eu estou falando de quem? Aí lá mesmo eu consigo responder. E o predicado é a informação dada. Qual foi a ação que ele praticou? Lembrando que todo predicado ele necessariamente tem que ser acompanhado por um verbo, tá bom? E no qual nós fizemos atividade no nosso livrinho estruturado e no nosso PNLD, tá bom? No livrinho estruturado foi apenas uma questão, a questão 8 da página 122. Na primeira questão, na oitava questão, né, no qual vocês devem ter colocado como primeira, tem assim: circule o sujeito e sublinhe o predicado, ok? Vocês vão circular o sujeito e vão sublinhar. O que é sublinhar, tia Leidiane? Passar um tracinho embaixo do predicado. Aí no item A tinha assim: o gato de pelo branco dormiu no telhado. Quem é o sujeito aí nessa oração? Eu estou falando de quem? Quem eu estou falando que será o sujeito? Então, eu estou falando do gato, né? Aí, tia Ledine, eu coloquei o gato de pelo branco. Não tem problema. Se tiver colocado no sujeito só o gato ou o gato de pelo branco, está correto. Qual é o predicado? O que foi que o gato fez? Qual foi a ação praticada por ele? Dormiu no telhado. Então, esse seria o predicado. Eu observo que dormiu no telhado tem um verbo, que é dormir, né? B. Os meus dois irmãos são menores. Eu tô falando aí de quem? Dos meus dois irmãos, né? Então, aí seria o sujeito, né? Os irmãos. E o predicado? São menores. Quem é o verbo aí no predicado? São menores? São, né? De ser. No item C tem assim, ó: viver é bom. Eu tô falando aí de quem? De viver, né? Então, viver vai ser o sujeito. Qual é a informação dada do sujeito? Que é bom, né? Então, o predicado seria é bom. No item D tem assim: despreocupadas, as pessoas passeavam. Eu tô falando aí de quem? Das pessoas, né? Então, o sujeito aí vai ser quem? As pessoas. E quem é que vai ser o predicado? Passeavam despreocupada, ou seja, o sujeito vai ser as pessoas e passeavam despreocupada vai ser o predicado. No item E tem assim: não concordo com você. Se eu observar, o sujeito ele está oculto, mas eu posso colocar uma palavrinha aí que vai fazer que eu entenda quem é o sujeito. Ó, o eu.
eu não concordo com você. Então, o sujeito aí é oculto, no qual o sujeito vai ser a palavrinha eu. Aí, quem é que vai ser o predicado? Não concordo com você. Ok? F. Todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão. Eu tô falando aí de quem? Todos os ligeiros rumores da mata. Isso aí seria o sujeito. E quem é que vai ser o predicado? Tinha uma voz para a selvagem filha do sertão. Então, essa foi a nossa correção do livrinho estruturado. Agora, nós iremos para o PNLD, que vai ser na página 164 e 165. Logo no início tá aparecendo um textozinho de Caroline, que estava falando assim: leia. Já vai ler para vocês, vai sair aí para vocês acompanhar. Caroline girou a chave na porta. A chave girou com um clunk sonoro. A porta abriu-se completamente. Um vento frio soprava pela passagem. Neio, Gaiman, Coraline, São Paulo, Rocco, 2013. A perguntinha é: a porta de Caroline abriu-se de forma lenta e suave? Tá perguntando. Justifique. Vocês acham que a porta de Caroline abriu lenta e suave? Não, né? A porta abriu com a força do vento, né? O vento, aí tem lá na passagem. O vento frio, o vento fez um cluque sonoro e abriu a porta completamente, não é? Ok? B. Copie os verbos do texto. Vocês vão copiar os verbos existentes dentro desse textozinho. Então, quais seriam os verbos? Girou, de girar, abriu, de abrir, e soprava, de soprar, né? No item C tem assim: complete o quadro com as informações do texto. Coraline fez o quê? O que foi que Coraline fez? Girou a chave na porta. A chave, o que fez a chave? Girou com um clunk sonoro. A porta abriu-se completamente. Um vento frio fez o quê? Soprava pela passagem, ou seja, vocês iriam: quem fez o quê? Nesse pequeno texto eu pude observar que cada ser aí fez algo, né? Eu estava falando de alguém, de alguma coisa, e cada um fez uma determinada ação. Na 2 tinha assim, ó: leia as orações e circula o sujeito de cada uma delas. Ou seja, nessas orações aí, nessas frases, eu vou apenas circular o sujeito, aquele que vai praticar uma ação, aquele que eu estou falando algo, aquele ou aquilo que eu estou falando algo. Na primeira frase, no item A, estava assim: as histórias de terror atraem leitores de todas as idades. Eu estou falando aí de quem? Das histórias de terror, né? Então, as histórias de terror vai ser o sujeito no qual eu vou circular. No item B, eu vivi uma aventura muito perigosa. Eu tô falando de quem aí? Eu, né? Então, o sujeito vai ser eu. C, ela falava com os gatos, ratos e com os brinquedos de dentro da caixa. Eu estou falando aí de quem? Dela. Ela, então ela aí vai ser o sujeito. D, os seus vizinhos eram tão estranhos. Eu tô falando aí de quem? Dos seus vizinhos, né? Então, os seus vizinhos vai ser o sujeito. É, sua vida
mudou depois de tudo aquilo. Eu tô falando aí de quem? De alguém, né? Então, no caso aí, vai ser sua vida. Tá certo, turma? Na terceira, tá falando assim, ó. Nas orações a seguir, faça uma seta ligando o verbo aos termos. Os termos aí, meus amores, é o sujeito e o predicado. Ou seja, eu vou primeiro localizar o verbo. Depois que eu localizar o verbo, eu vou ligar o verbo, fazer uma setazinha tanto para o sujeito como para o predicado, no qual ele vai ter que ter uma concordância com o plural ou singular. Então, meus amores, vamos observar que o item A está falando assim, ó. Os livros são companhias agradáveis em qualquer situação. Então, qual é o verbo existente aí nessa frase? São, né? Então, esse verbo aí, são, ele vai estar ligado com quem? Vai estar ligado com os livros e com companhias. Porque se eu observar, esse são aí, ele está num plural, né? E quem são aí as palavrinhas que vão estar acompanhando esse verbo? Vai ser livros e companhias, não é? No item B tá falando assim, ó. Maia e eu vamos ao teatro. Quem é o verbo aí? Vamos, né? De ir. Se é vamos, é mais de uma pessoa. Então, esse vamos aí tinha que estar ligado com quem? Com Maia e eu, não é? No item C, as crianças gostam de história em quadrinhos. Quem é o verbo aí? Gostam, né? De gostar. Então, se é gostam, eu sei que é mais de um, né? Se fosse gosta, seria só uma pessoa, mas como é gostam, eu sei que é mais de um. Então, eu tô falando aí de quem? As crianças, né? Então, seria a setinha voltada lá, o verbo gostam e lá para as crianças. Minha professora me indicou bons livros para a leitura. Quem é o verbo aí? Indicou. Quem foi que indicou? A professora. Então, o verbo é indicou e a setinha tem que estar voltada lá para a palavrinha professora. Ótimo, turma. Na quarta, estava falando assim, ó. Forme frases escrevendo um predicado para cada sujeito. Essa questão aí, ela é pessoal, tá bom? No qual vocês vão criar um predicado. Já tem um sujeito, aquele que eu estou falando algo. O predicado vai ser uma ação que o sujeito ele vai fazer. As meninas. O que vocês poderiam falar sobre as meninas? A tia Leidiane colocou são bonitas, mas vocês podem colocar da maneira que vocês preferir. Contando que o predicado ele tem que possuir um verbo. B. A chuva. Qual seria o predicado que vocês colocaram? A tia Leidiane colocou a chuva está forte. Porém, vocês podem colocar da maneira que vocês achar necessário, adequado, mas que tenha um sentido. C. Os amigos. A tia Leidiane colocou, os amigos fizeram as atividades juntos. D. Eu e meus pais jantamos pizza. Se vocês observar, cada frase da tia Leidiane possui um verbo. As meninas são bonitas. Quem foi o verbo? São, né? De ser. A chuva está forte. Qual é o verbo? Está. Os amigos fizeram as atividades juntos. Quem é o verbo? Fizeram, de fazer. E eu e meus pais jantamos pizza. Quem é aí o verbo? Jantamos, né? De jantar. Muito fácil de eu identificar se uma palavrinha ela é um verbo ou não é quando eu poder conjugar ela, colocar ela em ar, ou ir, né? Como jantamos. Eu sei que jantamos pode ficar jantar,
não é? Quinta, complete o quadro. A quinta também, ela era pessoal, no qual tem frases que vocês vão precisar acrescentar um sujeito e já tem outras que vocês vão precisar acrescentar um predicado. No item, na primeira tinha assim, o dono da padaria. A tia Leidiane colocou assim, fez um delicioso bolo, mas fica a critério de vocês, é pessoal. A outra tinha assim, no caso aí eu teria que acrescentar um predicado, uma ação que o padeiro fez. A minha vizinha, eu vou completar, está doente. Já na próxima frase tem só o predicado, comeu toda a carne do jantar. Quem? Aí vocês iriam acrescentar, a tia Leidiane colocou, meu irmão comeu toda a carne do jantar. A outra, escorregou no piso molhado. Quem escorregou no piso molhado? Ana, a tia Leidiane colocou. Ana escorregou no piso molhado. Ok? Finalizamos a nossa correção, turminha. Comenta aí o que vocês acharam da atividade, tá certo? Se vocês gostaram, se vocês sentiram dificuldades. Um grande beijo, meus amores. Tenham todos uma excelente noite. Tchau, meus amores.